Bom dia, bom dia. Mais uma live das 6 e eu quero começar nosso bate-papo. Vou começar com essa frase e vou terminar com essa frase. Oi, Regiane. Regiane, não me surpreende mais, Regiane comigo. Antes de mais nada, queria agradecer ontem à noite, eu e Regiane conversando sobre obras e livros. Eu fiquei muito feliz com o nosso bate-papo, muito top mesmo. A gente contou uma história muito legal no final e trazendo a experiência dela. Eu tenho aprendido muito com você, Regiane. Obrigado. E aí eu vou começar com a frase que eu terminei ontem à noite, no nosso bate-papo, de Peter Drucker, que diz assim: a melhor forma de prever o futuro é inventá-lo. No final eu falo de novo disso. Mas imagina a gente construir um futuro ideal, um futuro mais próximo do ideal. Claro, o ideal não existe, mas o próximo do ideal, onde você todo dia entende que esse caminho de chegada lá tem a ver com o que a gente está fazendo agora, né? Tem a ver com esse plantar do agora. E esse inventar, ele está recheado de ações, recheado de, primeiro, saber o que se quer, e aí começar a agir todos os dias na direção congruente a esse saber o que quer. Então, Jane, você é uma pessoa que, na minha percepção, sabe muito bem o que quer. Isso é muito bom. Oi, Edivone. Bom dia. Edivone também está sempre aqui com a gente, sempre que dá. E eu fico feliz, hein, de poder estar juntos, batendo esse papo. Lembra ontem, quando a gente falou sobre o caminho de sair de um estado de dependência para a independência, onde havia 3 passos para esse crescimento? Primeiro, autorresponsabilidade ou proatividade. Né? Tem autores que usam, tem um autor muito famoso no Brasil que usa o termo autorresponsabilidade. Depois, você eleger o que é prioridade, o que é mais importante. Deixa eu até pegar aqui para não esquecer os tópicos. E ter um objetivo em mente. Os três tópicos de um crescimento sustentável te faz ser independente nesse processo. Agora, isso é a tua vitória particular, e a vitória particular não retrata o todo. Ele retrata parte do todo. Eu preciso dar um próximo passo. E o próximo passo é a vitória pública. Então, quando eu agora sei que já vivo alguns princípios que me fazem estar realizado como pessoa, como profissional, mas comigo mesmo, eu já posso pensar em ousar e ir para um próximo nível. Por quê? Porque, lembra, existem níveis de maturidade, de dependência, onde eu não vivo nem a vitória particular, eu vivo realmente um insucesso pessoal, vivo culpando os outros, vivo me queixando, vivo irritado. E existe um momento em que eu vou para o próximo nível, onde eu já consigo ter um autocontrole, mas eu preciso influenciar pessoas, porque é isso que vai fazer com que eu tenha uma qualidade de vida completa, porque a gente não é sozinho. Então a gente precisa estar bem com pessoas, né? E aí, nesse ponto, eu tenho mais 3 princípios a serem vividos, além dos que eu já citei, mas agora com relação aos meus relacionamentos. O primeiro deles é entender que numa relação você não pode, tem várias formas de se relacionar, mas eu vou dizer logo que não pode para chegar como é que seria o ideal na relação. Você não pode pensar ganha-perde. O que é o pensar ganha-perde? Ganha-perde é quando eu, em qualquer relação, para ganhar alguma coisa, percebo que o outro precisa perder. Eu venho de uma experiência frustrante de algumas tentativas de
tentativas de sociedade na advocacia, e eu me lembro que todos os sócios que eu tive no caminho, eles, ou sócio ou parceiro, é engraçado que eu não elegi muito bem isso, eles pensavam, ganha-perde. Para eles ganharem alguma coisa, alguém tinha que perder. Na minha relação com eles, eu perdia. E aí eu também estava num padrão que não interessava, que era o perde-ganha. Ou seja, eu estava me relacionando com pessoas que eu achava que pensariam de uma forma onde todos harmonicamente ganhassem, mas eu estava no perde-ganha. E os caras no ganha-perde. Então era um resultado drástico para mim, esse processo de construção. Então, o convite aqui é deixar de lado o perde-ganha, o ganha-perde, ou seja, se você quer ter uma relação harmônica com alguém, você deixa de lado o ganha-perde, porque para você ganhar ninguém precisa perder. Tu não está concorrendo com ninguém do teu lado. Só pode, o convite é concorrer consigo mesmo, ou seja, no sentido de ser melhor do que si mesmo. E aí eu afasto o ganha-perde e afasto o perde-ganha. Que onde eu entro em relações onde sempre quem se dá bem ou quem é o outro em cima de mim. É bom ter essa consciência. Tem um outro, isso é muito comum nos acordos trabalhistas, por exemplo, ao qual eu faço parte, na vida jurídica, que é o perde-perde. É o perde-perde. O que é o perde-perde? Todo mundo sai perdendo. Todo mundo se machuca na história, na relação. Então, eu saio da relação onde eu além de não ter ganhado nada de bom, saí machucado. A outra pessoa também. Então, Rafael, qual é o padrão do primeiro passo para sair de um nível de independência, onde a gente já tem os 3 pressupostos anteriores que nós já tratamos, para o nível de interdependência? Pensar ganha-ganha. Ganha-ganha eu ganho, e para eu ganhar, ninguém precisa perder, e mais, o outro pode ganhar também. Imagina um casamento ganha-ganha. Imagina uma sociedade ganha-ganha. Esse é um princípio, inclusive, das relações mais harmônicas. Você entender que você não casa, por exemplo, para ser feliz. Porque quando você casa para ser feliz, e isso é uma grande desvirtuação da cultura, mais recente, inclusive, onde a garotada, e até os mais antigos, querem casar porque querem ser felizes. Quando você tem essa intenção dentro de uma relação, você acaba, sem querer, talvez, tendo uma relação ganha-perde. Então, se não é para, por exemplo, casar, o objetivo não é ser feliz, então qual é o objetivo? Como também numa sociedade, se não eu querer crescer, qual é o objetivo então das relações para que eu passe para esse nível de maturidade mais elevado, mais apurado e mais profundo? É entender que a minha parte é fazer o outro ganhar, o outro ser feliz. Porque se o outro tiver a mesma consciência, aí a gente ganha juntos. É o ganha-ganha. Isso é um exemplo, tá? Os casamentos são um exemplo de que eu não caso para ser feliz, eu caso para fazer o outro feliz. Só que quando os dois têm a mesma consciência, cada um casa para fazer o outro feliz, obviamente que os dois vão ser felizes por consequência. Mas não por decisão precípua. Bom, aí eu estou tranquilo, já entendo o ganha-ganha, mas eu queria um exemplo mais prático, Rafael, eu queria uma coisa mais palpável. Então tá, vamos lá, vamos para um exemplo que talvez faça sentido.
Existem duas pessoas que estão brigando por uma laranja. Eles querem a laranja de qualquer maneira. Bom, se os dois querem a laranja, qual seria uma forma mais tranquila de os dois obterem a laranja? Pega a laranja e corta no meio. Simples assim. Pega metade para um, metade para outro. Resolvido, não é? Tá dentro do princípio ganha-ganha? Parece que sim, né? Só que não tá, não. Metade da laranja para um, metade da laranja para outro, não é a laranja que eu tanto quero. É só metade dela. Posso até ficar satisfeito com metade dela. E o outro também. Mas, originariamente, eu disse que queria a laranja e não metade dela. Então, estou diante de um acordo perde-perde. As duas partes perderam a laranja. Perderam a laranja toda e cada um ficou com metade dela. Então, se não é cortar na metade a laranja, é o que então para eu ganhar junto com o outro? E aí vem uma pergunta essencial nessa construção do ganha-ganha, que é entender o porquê eu quero aquilo, o porquê eu tenho aquele objetivo, porque olha como é importante na hora de estabelecer metas e objetivos você ter claramente o seu porquê. Então aí tu vais e coloca lá, bom, o meu porquê é esse. E olha como é mais importante ainda numa relação haver complemento de interesses, não disputa de interesses. Quando você pergunta assim para cada parte, vem cá, deixa eu saber uma coisa. Qual é o seu interesse? Qual é o seu porquê de querer a laranja? Se eles estão em harmonia, eles vão ter interesses complementares. Um talvez diga, eu quero a laranja porque eu preciso do suco dela. E aí o outro talvez diga, eu quero a laranja porque eu quero a casca, ou eu quero a fibra. Olha lá, se eu sei quais são as necessidades de quem quer a laranja, e elas são complementares, um que tem os benefícios do suco e o outro os benefícios da fibra, tem a laranja por inteiro, não só pela metade. E se ela tem a laranja por inteiro, não só pela metade, eu estou diante de uma relação ganha-ganha. Simples assim. Oi, Adriana. Então, assim, esse é o ponto. Vou assinar para você. Assinei, deixa eu assinar para vocês. Esse é o ponto. Então, aqui está o grande princípio e o primeiro passo para que você saia de um nível de maturidade de independência, que é um nível de maturidade já muito top, que já ajuda muito no processo de construção, para um nível de maturidade de interdependência. Simples assim. Então, tu vai para tu entende que o ganha-ganha, pensar ganha-ganha e eleger pessoas que também pensem em ganha-ganha é a grande sacada para que você tenha um time coeso com você. E tá aí uma percepção minha que também eu acho que faz muito sentido, que é, sabe qual é o problema das relações não funcionarem? Não é nem pela relação em si, porque isso vai se construindo no caminho, né? Você se joga e vai construindo o avião no caminho, isso é muito comum. Mas o grande problema das relações não funcionarem é no recrutamento, é lá atrás, é no começo, onde eu não percebo no outro alguém que pelo menos esteja buscando viver princípios dessa natureza, do ganha-ganha. Simples assim, a pessoa não está nem pensando nisso ou não quer saber disso, só você quer. Aí é aquela luta unilateral, onde você tenta mostrar uma coisa e a pessoa se fecha. Isso
isso atrapalha, isso traz muita energia. Não quer dizer que você não possa influenciar positivamente e, obviamente, fazer com que o processo seja harmônico lá na frente. Mas, olha, o recrutamento faz toda a diferença. E a primeira pergunta que eu faço no recrutamento, seja o que eu fiz lá atrás, no dia que eu resolvi casar, que eu faço para as pessoas que querem trabalhar comigo no escritório, não é assim o quanto ele é bom fazendo uma petição inicial, fazendo um recurso, o quanto ele conhece sobre direito constitucional, direito do trabalho. Não é essa a principal pergunta, porque isso aí se aprende no caminho. A principal pergunta é, meu amigo, vem cá, me diga aqui, relate aí quais são os seus valores. Aí o cara vai dizer, pô, meus valores são esses, assim, tá. Pô, beleza, aí você percebe que o cara nem sabe por onde passa certos valores ou certas construções que você já fez e que sabe que é essencial no processo dessa relação. Pô, aí o cara diz, legal, aí você percebe que o cara não tem noção. Opa, então essa é a mensuração de 0 a 10, o quanto esses valores que essa pessoa tem se aproximam daquilo que você já sabe para que estabeleça uma relação top com aquele time e aí por consequência, deixa eu ajeitar aqui, te faz um líder, te faz uma pessoa influenciável a outra. Então, quais são os seus valores é a pergunta chave para você mensurar se aquele cidadão está preparado ou está mais próximo de fazer parte do seu time, seja ele o seu futuro esposo ou esposa, seja ele alguém que vai fazer parte do seu time no escritório, na empresa, onde for. Então essa é a questão. Então, pensar ganha-ganha é o primeiro passo depois de já viver a independência através dos 3 outros passos que eu já dei. Os 3 outros passos para a independência, sempre eu lembro, assumir 100% a responsabilidade, ou ser proativo de acordo com o Stephen Covey, ter metas e objetivos muito claros, e isso aqui é o que nos norteia para estar aqui nessas manhãs trabalhando sobre isso, e começar com objetivo em mente e priorizar, saber o que é prioridade, são os 3 passos. O que é mais importante, objetivo em mente e ser proativo. Aí eu estou no nível de independência, estou no nível de, estou realizando, estou fazendo e tal, mas eu preciso escalar isso. Eu preciso de um time que me ajude a crescer. E aí eu vou para o próximo passo. Opa, então eu preciso ser interdependente, não só independente. E o primeiro passo para a interdependência, depois de já estar vivendo a independência, nas minhas relações, eu vou viver ganha-ganha. Interessante, porque aí, como eu estou tratando com o outro, apesar de eu ter essa consciência, eu preciso, no mínimo, ensinar isso para o outro. E fazer com que ele também, para poder fazer parte do meu time, queira viver o ganha-ganha. Ah, eu não quero, como já aconteceu comigo. O meu convite lá atrás para os sócios era, cara, deixa eu explicar uma coisa para vocês, existe um princípio aqui, cara. Ganha-ganha é o princípio. A partir do momento que eu te elejo como meu sócio, e eu aprendi isso com um grande amigo chamado Miguel Vilhena, um grande promotor de justiça que já faleceu, ele dizia assim, cara, se um dia tu tiver sócio, ou se um dia tu tiver o teu time, seja quem for, dali pra frente, quando você eleger essa pessoa, seja a tua esposa, eu já era casado e ele me lembrava isso, seja quem for, você elegeu, você decidiu cuidar dessa pessoa, cuidar desse time. Só que esse cuidado ele não pode ser unilateral, porque eu também preciso de cuidados. Eu cuido e sou cuidado. Então, que todo mundo tenha consciência que quando entra para um time, ou quando resolve casar, sei lá, eu vou cuidar do outro. Esse é o convite, eu vou cuidar do outro. E pensar ganha-ganha é cuidar do outro. Então, E por quê? Porque além de eu querer ganhar, e isso não tem nada de errado, eu quero que o outro ganhe também. E aí, tem uma forma muito top de você cuidar do outro. Liderar o outro por conta disso. Que é perguntando às pessoas, o que te faz feliz? Quais são os teus sonhos? Essa pergunta, ela é essencial, porque aí você conhece um pouco mais do outro. Tem pais que não conhecem os sonhos dos filhos.
Tem esposos que não conhecem os sonhos das esposas, ou esposa que não conhece os sonhos do esposo, que não sabem onde ele quer chegar, não apoia, não está nem aí, quer viver sua vida independente. A partir do momento que eu sei quais são os sonhos do outro e o outro sabe quais são os meus, opa, então a gente vai montar um projeto de vida para que nossos sonhos sejam realizados. Mas não eu querendo ser feliz e você querendo ser feliz de forma independente, e sim eu fazendo com que, eu te proporcionando essa visão, essa vivência dos seus sonhos e você me ajudando também a viver meus sonhos. Se isso ficar claro na relação desde o início, desde o recrutamento, onde eu perguntei para a pessoa quais são seus valores e vi que eles são congruentes com os meus, e também sei que os meus são congruentes com os valores da pessoa, porque também não sou só eu, pronto, eu já estou construindo desde o início, de forma congruente, desde o recrutamento, uma relação de excelência, uma relação boa. Simples assim. O João Carlos está dizendo aqui, as pessoas são contratadas pelo seu conhecimento e são afastadas pelas suas atividades e seus valores. Importante isso, o João está certíssimo. Ainda infelizmente, é uma forma mais antiga de recrutar, porque as pessoas querem saber a experiência do outro, né? Eu sempre digo, eu lembro que eu falo isso para os meus estagiários, digo assim, olha, qual é a diferença sua para Rosa Weber, que é a ministra do STF? Aí a pessoa disse, a diferença é que ela é ministra, eu sou só uma estagiária. Eu disse, não, nada disso. A diferença é que a Rosa Weber tem mais tempo que você. E por isso está lá, teve que indicasse, conheceu pessoas, mas tem mais tempo. A diferença é quase zero do ponto de vista de você alcançar seus objetivos. E basta que você entre num trilho. E isso é importante, porque o João tem tanta razão nisso. As pessoas, elas sabem muito, tem muita gente que foca muito no quão elas são boas tecnicamente e resolvem realmente. Sabe aquele cara muito independente? Aquele cara que na empresa, ou aquela mulher que na empresa, se ela faltar aquele dia, todo mundo fica no alvoroço, meu Deus, e agora? Essa aí está vivendo muito bem, é a pessoa que assume lá, vai lá, assume a responsabilidade, legal. Ela prioriza aquilo que tem que ser priorizado, legal. Ela estabelece, ela tem um objetivo, né, de querer bater a meta e tal. Pô, essa pessoa está, em tese, é o melhor funcionário, né? Só que na hora que ela vai se relacionar, ela não quer nem saber do outro setor, não quer saber quem está bem, quem não está bem, ela passa como um rolo compressor por cima das pessoas. Pô, aí ela passa, ótimo, é independente. Só que tem um outro passo da interdependência, e o ganha-ganha é o outro passo da interdependência. Simples assim. Simples assim. Então, pensar ganha-ganha é o primeiro passo para eu sair de um estado de independência para um estado de interdependência. Vale ressaltar que nessa nossa construção de níveis de maturidade, onde eu quero realmente crescer como pessoa, eu quero ajudar outras pessoas a crescerem, a interdependência é só o segundo estágio. Aliás, é o terceiro. Vamos fazer de conta que existe, né? A dependência, né? Seria o primeiro. Eu chamaria de estágio zero. Por isso que eu chamo de segundo interdependência. Por quê? Porque a dependência não leva as pessoas a serem pessoas harmônicas, a atingirem grandes objetivos. Dependência é culpar os outros, é não assumir responsabilidade nenhuma, é viver se lamentando, viver se vitimizando. Agora, quando eu vou para a independência, eu já estou muito melhor do que muita gente. E quando eu vou para a interdependência, porque a interdependência tem a ver com as minhas relações, não sou só mais eu, quando eu entendo que eu não sou uma ilha no oceano, e sim eu sou um continente ligado a outros continentes, aí eu entendo que eu tenho que ter princípios como o ganha-ganha, que é um deles que para mim é muito importante. Muito importante mesmo. É a pessoa que, para ganhar, ninguém precisa perder. Imagina um time onde todos pensem assim. Imagina o cara que, além de ser muito bom no que faz, assumir a responsabilidade, priorizar, ter metas, bater metas, ainda
apoia o outro, ensina o outro, ainda se preocupa com o outro e sabe que outros também vão lhe apoiar. Porque é interessante, essa construção é uma construção que ela é diariamente plantada à medida em que eu demonstro o quanto eu quero servir o próximo, servir o outro. As pessoas se sentem afagadas e gratas e, por conta disso, passam a também ser influenciadas, porque veem que funciona, que é legal e retribui. Então você, além de começar um processo de influência, você se beneficia disso. E aí você começa a viver o ganha-ganha. Esse é o projeto. Esse é o ponto. Ganha-ganha para mim. E aqui a gente amanhã, que é o nosso último dia de live das 6, pelo menos por enquanto, porque semana que vem, como eu disse antes, eu vou ministrar um curso e vou terminar tarde os cursos. Vai ficar meio que improvável conseguir acordar. Eu posso até conseguir, mas vai ficar meio que desumano isso. Então, a gente vai falar dos outros dois tópicos para sair de um estado de independência para um estado de interdependência. E o João Carlos está dizendo que quanto mais você ensina, mais você aprende. Não tenha dúvida, meu irmão. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês. Ontem a gente estava conversando, eu e a Regiane, no Clube das 21. Inclusive, gente, Dream Page _ MKT. De 3 em 3 semanas ela faz o Clube das 21, lá direto de Blumenau, para tratar sobre educação e sobre indicação de livros. E ontem eu tive o privilégio de ter sido convidado para bater esse papo com ela. E estou muito grato. Eu fico realmente bem feliz em poder, em algum nível, fazer parte desse projeto. Foi a última live desse ano e eu fui o agraciado. Então, vocês terem uma ideia, olha aqui, ó. A gente ontem, aqui tá cheio de livro, tá vendo aí, né? Ontem a gente estava batendo papo sobre essas questões. Peraí, a gente tá aqui. E essa busca do conhecimento, ela tem que ser uma busca que me faça querer ensinar. Porque eu tô com esses livros aqui, pego... E outra coisa, eu vou dar uma dica. Eu nem falei isso ontem, Regiane, e eu vou até lembrar aqui. Eu tinha um problema sério com relação a livros. Eu achava que eu tinha que ler todo o livro. Eu tinha esse problema. Eu tenho muitos livros, muitos, espalhados. Né? Inclusive, não tinha espaço aqui no apartamento. Eu levei para casa da minha mãe, ficar lá numa espécie de biblioteca, no fundo, assim. E eu ficava muito angustiado, porque eu sempre comprei muitos livros e eu tinha um lance de comprar livros sem ter lido o anterior que eu tinha comprado. Mas eu via um tema interessante, via que o autor era legal. Eu disse, caramba, eu quero comprar esse livro e agora eu não sei. E aí eu comprava e não lia. Comecei a me angustiar. E aí a dica de hoje. Cara, você não precisa ler todo o livro. Você precisa ler só aquilo que você olha no sumário, vê que faz sentido, que pode te ajudar. E aí te faz ter a possibilidade de ler vários livros no mesmo tempo. Por exemplo, nos 7 hábitos, eu estou tratando agora com vocês do capítulo do hábito 4. Pense e ganha. Então eu peguei esse tópico hoje e desenvolvi. Então eu posso pegar um tópico que eu acho, o que é isso aqui? Deixa eu ver, seja proativo, aí vai lá ler. Fez sentido isso aqui, legal. Aí ao mesmo tempo, ontem a gente estava falando, eu faço o link com a Carol Dweck sobre Mindset. Eu até falei desse livro aqui, onde ela fala sobre pensamento fixo, pensamento de desenvolvimento. Então pensar ganha-ganha tem a ver com o item pensamento de desenvolvimento da Carol. Aí eu já faço o link entre os autores. Então aqui o convite é: olhe aquilo nos seus livros, um tópico que faz todo sentido, só não deixe de ler, só não deixe de buscar a leitura, para se comunicar melhor e, obviamente, ensinar outras pessoas, que é isso que faz sentido, senão fica só para você também, é meio estranho. Gente, em tese é isso. Obrigado por vocês estarem aqui. Amanhã às 6 horas eu estou aqui. E
E a gente vai continuar porque eu quero te convidar a viver o melhor que você tem para viver quando você sabe onde quer chegar. Isso vai te ajudar muito. Quando você sabe onde quer chegar, isso vai te ajudar muito no processo de construção de uma vida, de uma carreira, numa vida mais harmônica. Não adianta fazer... Ó, a Regina tá... Bom dia, Rafael. Lembra? O livro te escolhe. Por isso, os capítulos que fazem sentido para aquele momento. É exatamente isso. É o capítulo, é você olhar e o livro te escolheu. Isso é mais bonito do que... Não é retórica, não. É o livro que te escolheu por causa do momento. E olha como o momento que você está vivendo e as coisas elas vão, né, se coadunando com a tua necessidade. É isso mesmo, Regiane, você tem toda a razão. E aí o meu convite é, gente, desenhem a vida de vocês. Desenhem a vida de vocês. E uma das formas de desenhar a vida, usando esses princípios, é estabelecendo metas e objetivos. E nada mais oportuno do que a gente pensar nisso agora, no começo de 2022. Metas e objetivos são extremamente necessários. É um dos tópicos que vai te fazer ser interdependente. Porque antes de ser interdependente, eu preciso ser independente. Então, um dos tópicos essenciais. E aí a gente vai conversar sobre o projeto Desenhando Sua Vida. Desenhando Sua Vida. desenhandosuavida.com.br. Eu quero realmente te convidar a começar a pensar nessa possibilidade da gente estar junto. Você que está vendo aí no gravado, vocês que estão comigo, a Regiane é fantástica, a Regiane é de uma disciplina ímpar, e eu fico muito feliz, a Edivone também. Quem entra às 6 horas da manhã para a gente bater esse papo, me deixa muito feliz, me deixa energizado e me faz querer fazer mais, estar mais presente com vocês. Então, vamos desenhar a nossa vida. Esse é o convite, lá na frente, porque não faz sentido se não for para ser uma vida de excelência. Obrigado, gente. Até amanhã, 6 horas da manhã, live das 6. Tá bom? Beijo, Regiane. Beijo, Edivone. Fiquem com Deus. Tchau.